Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos ao Caesarpedia. Hoje nós vamos acabar o assunto da carta de Pedro a Filipe. E nós vamos fazer duas observações, ou três, sobre essa carta, sobre esse texto tão curioso e tão rico. E a primeira observação se refere ao estado de Pedro. Ao estado de Pedro, ele diz que Pedro sai para pregar e curar, tomado pelo Espírito de Deus. Nós vamos falar desse estado de espírito de Pedro. A segunda observação em relação ao Pedro, essa figura tão carismática e tão famosa e tão conhecida da Igreja Católica, mas este Pedro da carta é um Pedro gnóstico. Pedro aqui fala do mito de Sofia. Se der tempo, nós vamos falar aqui do fator Paco. Como vocês sabem, Paquito is dead. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, se der tempo, no fim do vídeo. A primeira observação é sobre o estado de espírito de Pedro quando este sai para pregar, quando este fala aos apóstolos e aos evangelistas que lá estavam reunidos, no evento da carta. E esse estado de Espírito Santo, ele estava cheio de Espírito Santo, diz o texto. No capítulo 1 do Tratado Teológico Político, o Spinoza fala desse estado de espírito de uma forma bastante clara e bastante realista. Primeiro ele discute a questão da natureza da profecia e da inspiração divina. Ele argumenta que os indivíduos que falaram ao povo e foram reconhecidos como profetas, eles não eram mais racionais ou intelectualmente superiores, mas eles eram sim indivíduos com uma imaginação poderosa e com uma disposição particular para a retidão, righteousness. A retidão é uma marca, é um label, é uma assinatura, é um signature da religião judaica, os termos Zadik, Zidek, que são termos hebraicos, eles estão totalmente ligados à atitude do justo, Zadik, Zidek é o justo, é o mais justo do que tu. Sobre este tema tão importante, eu sugiro a leitura do mito de Sofia nas escrituras de Nag Hammadi, deste que vos fala, na plataforma Wiclap, aqui em cima, o link está aqui embaixo. Esse livro aqui trata desse tema e da estrutura básica, dessas religiões abraâmicas. Quando um indivíduo de imaginação poderosa se encontra sobre a pressão autoimposta de ser mais justo do que tu, esse cidadão acaba entrando numa espécie de surto psicótico, ou seja, ele é tomado pelo Espírito de Deus. Ele sai falando a todos que têm ouvidos, e se o discurso calar fundo no ouvinte, esse camarada se torna um profeta. Se o surto de retidão cair em terreno fértil, esse camarada vira um profeta. E sempre que um indivíduo com essa disposição percebe ou capta os sinais dos tempos, vamos colocar entre aspas, ele fala, e a disposição de falar não é outra coisa senão a retidão, mesmo que essa retidão seja um requerimento sobre-humano que o ser humano jamais vai conseguir realizar. No capítulo 2, o Spinoza ele dá alguns exemplos de termos relacionados a Deus e ao Espírito, entre aspas, e por que esses termos não devem ser interpretados de forma literal, eles devem ser interpretados de forma simbólica, porque são fenômenos psiquiátricos. Ouve só que interessante. A certeza que os profetas obtinham pelos sinais não eram matemáticas, ou seja, resultante da necessidade da percepção da coisa percebida ou vista, mas apenas moral. E como os sinais não se destinavam senão a persuadir o profeta, resulta que eles eram adaptados às opiniões e à capacidade de cada um, de tal maneira que o sinal que dava a este profeta a certeza de sua profecia podia não convencer minimamente um outro que estivesse imbuído de opiniões diferentes. Por isso, os sinais variavam conforme o profeta. Noutras palavras, se um profeta é alegre,
ele vai revelar palavras de paz, ele vai motivar os seus ouvintes com alegria. Se o profeta é soturno, meio baixo astral, ele vai revelar palavras sobre suplícios, guerras, e as suas motivações vão ser pelo medo e pela culpa. Se bondoso for, revelará bondade, se severo for, severidade sairão de suas palavras, e assim por diante. Segundo Spinoza, a disposição individual do justo influencia o conteúdo da revelação. Para quem não sabe, Spinoza era um filósofo judeu que foi excomungado pela sinagoga de Amsterdã em 1656 por causa das suas ideias, que eram bastante duras assim para o povo judeu. Ele diz que esses símbolos que aparecem na narrativa bíblica, eles se adaptam aos preconceitos, ou seja, ao mindset, e à imaginação dos seus leitores. Portanto, não devem ser tomados como verdade universal. Quando os profetas e os pregadores estão tomados pelo Espírito de Deus, eles estão absortos na elevada disposição mental de encarnar a retidão sobre-humana cobrada por Yahweh. Noutras palavras, esse Espírito de Deus é o estado mental de um indivíduo imerso na impossível tarefa de ser ultra-justo, de agir de modo virtuoso, de acordo com os preceitos de virtude impostos por um ser não humano. Esta disposição, pessoal, definitivamente não é a disposição de um telestes. Lembrando que esses telestai eram os professores da antiguidade. O legado deles está aí em pé até hoje. Roma, Grécia, o Egito e tudo que foi construído aí por esse mundão afora, que é duradouro. Haviam milhares desses telestai nos tempos antigos. De norte a sul, da neve da Escandinávia às areias do Egito, das Ilhas Britânicas até o Vale do Indus, desde o período paleolítico, conhecido como Idade da Pedra Lascada. Portanto, senhoras e senhores, a narrativa da deusa, da mãe, da Magna Mater, não surgiu com o gnosticismo. A gente tem que deixar isso bem claro. Falar da mãe natureza não é uma coisa que surgiu com os gnósticos. Ela é muito, muito anterior. O gnosticismo, algumas escolas gnósticas, eles têm traços dessa história da deusa Sofia, e essa história foi finalmente restaurada e apresentada por John Lamlash, e não a imagem de Deus. Segunda observação: Pedro e seus discípulos saem pelo mundo para pregar uma mensagem encharcada com esse mito de Sofia e a história do filho bastardo, cego, ciumento, invejoso, bipolar, arrogante e prepotente, Yaldabaoth. Esse camarada Yaldabaoth, ele tem o mesmo perfil, ele tem as mesmas falas que o Yahvé, Deus dos Hebreus. E essa é a narrativa que o Pedro ensina. Ele não fala do que está por vir, ele não é um profeta, ele não fala com a disposição de um João Batista, muito menos de um Isaías, de um Daniel e de um Ezequiel. Mas esse termo, Espírito de Deus, ele precisa ser interpretado no contexto bíblico do Antigo Testamento, porque Pedro, afinal de contas, é um judeu observador da lei, ele é um conhecedor da Torá, e os termos que se usavam naquele tempo eram termos bíblicos. Como se não bastasse, Pedro é o líder da eclésia, ou seja, daquele grupo, de seguidores de Jesus, e portador de uma boa nova, e essa boa nova tem a Sofia, a mãe da vida, como personagem principal. Pedro, na carta de Pedro a Filipe, junto com seus apóstolos e os iniciados convocados por ele, assumem a árdua e perigosa tarefa de ensinar as palavras de Jesus, as palavras que Jesus lhes ensinou em vida e que ele teve que ensinar novamente. E eles assumem grandes riscos, eles almejam ser mártires. A história do sofrimento, que nós vamos falar já já.
Nós temos uma imagem de Pedro formada pela Igreja Católica, né? O Papa, que acabou de falecer, é o sucessor de Pedro. Mas este Pedro aqui, ele carrega uma mensagem gnóstica, que é a narrativa da mãe Sofia, as suas deficiências e também a questão dos árcons. Pela forma como os pagãos entendiam o sofrimento, é muito plausível concluir que essa história de sofrimento como forma de redenção não passa de uma intrusão na gnosis, né? É uma forma de isca para atrair os pagãos para a narrativa cristã e, com o tempo, ir diluindo, como aconteceu, né? E exclui Sofia, fica só Jesus e nós temos uma igreja aí com uma nova ordem, né? Depois de 300, 400 anos da morte do mestre. Pedro acabou sendo martirizado em Roma, ele foi pregado de ponta cabeça, como todos nós sabemos. Mas aqui, pessoal, cabe a nós perguntar: o que levou Pedro ao martírio? Foi a narrativa do zelota ungido fora da lei, Jesus, ou foi o mito de Sofia? Isso nós não sabemos. Ele estava realmente tomado pelo Espírito de Deus ou estava apenas surtando por retidão? Seria esse discurso um gnosticismo infiltrado ou um cristianismo gnóstico? É difícil dizer, mas com certeza os apóstolos e os evangelistas da carta, eles não tinham medo de se arriscar na pregação e eles assumiam a ousadia da autoridade, a parrésia, a obrigação de falar aquilo que eles achavam ser a verdade. A questão é que Jesus falou para eles sobre Sofia, né? É diferente o discurso aqui. Pedro é gnóstico nesta carta. Nós lemos o seguinte na carta, né? Então Pedro e os outros apóstolos ouviram e foram tomados por um espírito divino, e cada um realizou curas, e eles partiram com o objetivo de pregar o Senhor Jesus. No original em inglês, pessoal, eles falam exatamente isso. A Holy Spirit, e não The Holy Spirit. É um Espírito Divino. Tem tudo a ver com a explicação do Spinoza, né? Os portadores da Boa Nova, neste caso aqui, porque eles tiveram uma visão do Salvador pós-ressurreição, eles estavam surtando nos estilos dos profetas da história do povo escolhido, mas era um surto que falava de Sofia, as suas deficiências e as autoridades deste mundo, lideradas pelo arrogante Yaldabaoth, que não era o pai, era mais parecido com Yahvé. Para estes homens engajados nessa obrigação moral de falar a verdade, Jesus é hiperbolicamente elevado a luminar da humanidade. Então, pessoal, vem uma série de perguntas aqui. Dá uma ouvida só. Se um luminar é uma pessoa proeminente que inspira ou influencia os outros, qual luminar é o verdadeiro? O Jesus gnóstico ou o Jesus dos evangelhos? Como o Jesus gnóstico se encaixa na imagem do Jesus da Igreja? Qual deles é mais sagrado? Seria a carta um texto gnóstico cristão? Ou seria ele um texto gnóstico cooptado pelo sincretismo cristão? E se o nome original da aparição da carta, ou seja, o verdadeiro autor ou autora daquelas palavras, foi substituído pelo nome Jesus? Seria a carta um texto infiltrado, adulterado com a figura do Messias judeu com o fim de atrair os pagãos? Afinal, quem é o chefe na Eclésia de Jerusalém? Esta série de conversas, intituladas Segredos e Poder na Eclésia de Jerusalém, ela trata dos segredos gnósticos que foram entregues por Jesus ele mesmo aos seus discípulos escolhidos a dedo. E o peso desses segredos no que concerne a liderança da futura instituição da igreja. Por exemplo, no Evangelho de Filipe, a disputa do poder não é tão clara, mas Filipe é encarregado, junto com Mateus e Tomé, a registrar as palavras secretas de Jesus num texto gnóstico chamado Pistis Sophia. No Evangelho de Tomé, no Logion 12, Jesus diz que Tiago, o justo, é o seu sucessor no caso da sua morte. Tiago é o homem por causa de quem o céu e a terra foram criados, diz Jesus.
No João 13, Jesus conta 3 coisas a Tomé, e esses 3 segredos, essas 3 palavras, elas conferem grande autoridade ao cético e ao justo e ao reto e ao asceta Tomé. No livro secreto de João, é João, o apóstolo amado, que recebe os segredos e os ensinamentos mais secretos de Jesus. E esses ensinamentos tratam da narrativa de Sofia e de Yaldabaoth. Na carta de Pedro a Filipe, Pedro é o líder, o porta-voz, o grande pregador, o luminar entre os apóstolos. É ele que é a autoridade máxima na igreja. Mas ele fala da narrativa de Sofia e de Yaldabaoth também, assim como João. Foi sob a autoridade de Pedro que os apóstolos se reuniram e testemunharam uma aparição pós-ressurreição de Jesus. Foi Pedro, tomado pelo Espírito de Deus, que levou os apóstolos, os evangelistas e os iniciados a ensinar no templo e performar curas. Sob Pedro, eles seguem seus caminhos pregando com a disposição de ser a encarnação das palavras do Senhor Jesus. Mas nós sabemos, pessoal, Pedro não escreveu essa carta. Quem escreveu essa carta foi que conferiu autoridade a Pedro. Diferentemente do texto Pistis Sophia, onde Jesus encarrega pessoalmente Tiago, Tomé e Mateus de registrar os seus textos. No Evangelho de Tomé, é Jesus que encarrega Tiago, o justo, seu irmão, para ser o seu sucessor. Mas quem escreveu o Evangelho de Tomé não foi Tomé, ou foi? Nós não sabemos. A mesma coisa acontece com o livro secreto de João. Quem escreveu o livro secreto de João? Será que foi João mesmo? O autor da carta de Pedro a Filipe revela que o pensamento cristão primitivo era cheio de resquícios do culto à deusa. As culturas anteriores à narrativa bíblica seguiam esse fio condutor da história da deusa. E essa narrativa foi restaurada por John Lamlash novamente, aqui em Não a Imagem de Deus, exclusivo para a apreciação dos senhores e das senhoras na Amazon e na estante virtual. O conhecimento do mito de Sofia pelo Rabi Jesus é mantido, legitimado e autêntico. Jesus ele mesmo confirma isso quando ele puxa a orelha dos discípulos dizendo, abre aspas, vós mesmos sois testemunhas que eu disse todas essas coisas a vós, mas por causa da vossa incredulidade falarei novamente. Ele já havia falado sobre o mistério de Sofia. A sua pregação envolvia essa narrativa, mas ele teve que ensinar novamente. Afinal, onde está o poder na Eclésia de Jerusalém, já que os segredos foram destruídos, a gnosis foi suprimida? Onde está o poder, já que a narrativa de Sofia foi apagada do imaginário do Anthropos, que é a semente caída, o motivo pelo qual Jesus desceu para salvar? Este é o fim da aula 5 sobre a carta de Pedro a Filipe. A aula 6 vai tratar do livro secreto de Tiago o Justo, que é chamado de irmão por Jesus e é o cara mais justo que existiu, segundo a narrativa dos hebreus. Bom, vou sobrar um tempinho aqui, eu vou falar sobre o fator Paco, né? Como nós sabemos, o Papa Francisco morreu e a gente está vendo aí um certo desconforto entre os cristãos, quem será o futuro Papa, né? Isso sempre acontece. É normal quando o líder da igreja morre, as pessoas ficam, os seguidores da igreja ficam preocupados com a sucessão. E a gente vê um monte de notícias, headlines por aí, e uma que me chamou a atenção é da Agência Brasil, diz o seguinte: o arcebispo de São Paulo diz que Papa asiático ou africano não surpreenderia. E aí, naturalmente, vem aquelas conversas todas sobre as profecias de Nostradamus, né? Sobre o Papa Negro. Nostradamus fala da destruição da cidade das 7 colinas, que muitos interpretaram já como sendo uma referência ao Vaticano. Pessoal, Nostradamus não era um profeta. O Vaticano, se deixar de existir ou não, tanto faz, porque o cristão mesmo, não está apegado à igreja, você está apegado a Cristo, né, aos supostos ensinamentos do Senhor Salvador.
Então a instituição do Vaticano sempre foi podre, nunca foi assim alguma coisa que fosse imprescindível. Principalmente hoje que nós temos mais acesso ao conhecimento, né? Nós podemos discernir o que é instituição e o que é fé e o que é verdadeira religiosidade. Tem um exemplo interessante do livro do Apocalipse, né? Que todo cristão teme. O cristão, quando fala do Apocalipse, os pelos do braço levanta de medo, né? Mas vocês realmente já leram aquele livro? Quando vocês leem o Apocalipse, vocês já têm uma pré-definição do que vocês vão ler lá? Ou vocês já tentaram ler aquele livro com um pouco mais de isenção? Os animistas sofiânicos entendem o Apocalipse não como uma profecia, mas como uma programação, uma agenda, pessoal. Essa agenda é uma agenda que está sendo implantada por psicopatas que têm interesse em destruir toda a humanidade e instaurar aqui o paraíso deles. A grande besta não é o que vocês pensam, segundo o animista sofiânico, e sobre ela eu vou falar um dia quando eu tiver disposição para tal tarefa. O livro das Revelações do apóstolo João é um livro interessantíssimo, tão rico como qualquer texto gnóstico. E nós nos vemos no futuro breve. Um grande abraço.